Fala aí, investidor. Tudo certo? Olha só, hoje você vai ver aquele assunto que você estava querendo. Você está acompanhando essa série aqui? Drawdown. Você vai aprender finalmente a calcular o drawdown. Eu já vou te passar a noção do quanto é importante essa medida para proteger o seu investimento. Fica aqui até o final, você vai sair sabendo. Olá, sou Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, agora vai. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que esse canal se dedica a fazer materiais para ajudar você a investir melhor. Toda quarta-feira eu posto vídeos sobre um tema bem interessante. E particularmente nesse mês de julho, eu estou fazendo essa série de risco e retorno que eu quero trazer à sua consciência o quão importante é você entender sobre risco e retorno. Bora lá? Então, finalmente a gente vai falar sobre o drawdown, mas antes eu quero que você saiba duas coisas que são importantes para você construir o drawdown. Um é o índice de riqueza e o outro é o pico anterior. Como é que funciona isso? Fazendo aqui fica mais fácil você entender. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o índice, vou botar IDX aqui, de riqueza. E já vou deixar escrito aqui também o pico anterior. A partir desses dois aqui, a gente vai construir o nosso amigo drawdown. Bom, por que você precisa saber de drawdown? Porque é com essa técnica que você vai aprender a aportar decentemente e proteger o seu capital cada vez mais. Quando você protege o seu capital, você maximiza seu retorno. Pense nisso. Bom, aqui a gente já calculou o retorno, você já sabe como é que faz isso. Se você está vendo esse vídeo aqui e não sabe, a gente está numa série, olha os vídeos anteriores, eu acho que isso aqui é o 5º vídeo, até a gente chegar aqui. Então dá uma olhada nessa série, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. O que é o índice de riqueza? Bom, o índice de riqueza, ele é aquele dinheiro que você coloca, a variação desse ativo em termos monetários. Nossa, que complicação, né? É isso mesmo. Mas, quando você ver aqui, vai ficar bem fácil. Bom, vamos supor que você colocou aqui R$1.000 aplicados. Vou até colocar aqui ele com cifrão, para você não esquecer que nós estamos falando em termos monetários aqui. Bom, o primeiro dia eu coloquei R$1.000 aplicado nesse ativo aqui, com esses retornos aqui. Antes de mais nada, eu estou trabalhando aqui com 180 dias, e esses preços aqui e retornos, eles são semanais, tá? Porque alguém pode olhar aqui e ver faltando dias, eu coloquei semanal, que vai dar o mesmo resultado para a gente. Então, o que meu índice de riqueza quer me mostrar? Bom, olha só, eu tive uma valorização desse dia para esse dia de 3,92. Então, se eu apliquei R$1.000 aqui, falei dia, né? Mas é semana. Então, se eu apliquei R$1.000 aqui, a gente tem R$1.000 vezes quanto? Pega aqui, ó. 1 mais o percentual, que está aqui. Aí a gente aplicou, pronto. Eu já tenho aqui 1.039. Vou aplicar aqui cifrão para todo mundo. Se R$1.000 valorizou 3,92, então eu tive um crescimento aqui de 39,17, tá? Beleza. E aqui? Aqui caiu, né? Então, provavelmente, isso aqui vai ter que diminuir. Olha só. 1.002, tá certo? A gente ganhou 3,92 um, perdeu 3,48 no outro. Então, esse aqui é o nosso índice de riqueza. Aqui já vai ficar menos que 1.000, ó. Então tá. Então tá funcionando direitinho. A gente consegue calcular aqui o nosso índice de riqueza tranquilo. Copio e eu tenho aqui o nosso índice de riqueza já calculado. E agora? Agora a gente vai calcular o pico anterior. Bom, o pico anterior, eu estou procurando a máxima do preço que atingiu, a máxima do meu valor monetário. Então, eu olho um dia e comparo com outro dia. Na verdade, um período com outro período. Você pode olhar mês, dia, ano, tanto faz. Bom, então, no primeiro dia, o pico é 1.000, né? Eu não tinha mais nada. Vamos colocar aqui em cifrão, tá vendo? No segundo dia, eu faço um teste. Eu olho o dia que eu estou trabalhando aqui, vou botar igual, e faço um teste. No meu, que está em inglês, vai ser if esse dia aqui, ele é maior que o pico anterior. Se for, então é esse aqui. Se não for, é o de cima, esse aqui. Entendeu? Fechei. Pronto. Opa. Apertei aqui no F4 sem querer. Aqui, ó. Na verdade, ele clicou errado, né? F4. Ó, pronto. Beleza. Então, passando aqui, você vê na fórmula já. Se isso é maior que isso, então a gente quer que isso seja o pico anterior. Se não for,
a gente mantém o pico anterior, tá? Aqui você vai conseguir visualizar isso. Vamos copiar esta fórmula para cá, para debaixo também. Olha só, ele testou. Isso é maior do que isso? Não é, né? Então, ele pegou este valor e trouxe para cá. De novo, testando aqui. Isso é maior do que isso? Não é. Então, traz o valor para cá. Beleza. Então, agora a gente pode copiar a fórmula toda aqui e a gente tem aqui a nossa linha de pico anterior traçada. Bom, a partir disso aqui, desses dois elementos, eu agora consigo calcular o meu drawdown. Você sabe, aliás, se você não sabe, vai saber agora, que o drawdown, ele mede as quedas, os crashes. A gente está sempre olhando para baixo, para onde é que vai quando o mercado cai. É isso que o drawdown vai mostrar. Você vai ver em alguns fundos, eles mostram esse gráfico do drawdown como a linha d'água. Eu vou fazer esse gráfico para vocês verem também. Mas vamos calcular aqui primeiro o drawdown. Bom, a gente já calculou aqui o nosso índice de riqueza e o pico anterior. Agora está moleza de calcular o drawdown. Por quê? Eu vou calcular algo muito semelhante com o cálculo do retorno. Só que agora eu estou calculando o meu índice de riqueza, ou seja, o meu valor atual, comparado com o pico anterior. Então, já falei a fórmula, né? Olha só. Você vem aqui, ó, o valor que você está querendo calcular, menos o valor do pico anterior, dividido pelo pico anterior. Viu como é que parece a fórmula do retorno? É isso aqui. Enter. Claro que vai dar zero, porque no primeiro dia não houve nada, né? E no segundo dia, será que vai dar diferente? Olha só, vamos calcular até aqui. Deu zero também aqui. Por quê? Porque não caiu. A gente não está medindo as quedas. Então, se não houve queda, o meu pico anterior, então você vai ter 0%. Entendeu? Porque quando o pico anterior move, ele vai estar sempre de acordo com o meu índice de riqueza. Então, você vai ter um ponto zero para baixo, tá? E aqui, como ele já caiu, ó, daqui para cá, já caiu o pico anterior, ó, já deu 3,48 negativo. Então, beleza, você já sabe como é que calcula. Deixa eu dar um enter aqui. Eu já calculei aqui todos os meus drawdown aqui para baixo, ó, tudo. Beleza? Bom, e para que serve isso? Bom, isso aqui, ele te mostra também o risco, a volatilidade que esse papel seu enfrenta. Quer ver? Vou mostrar aqui rapidamente. Vou até copiar isso aqui, ó, para ficar bem tranquilinho para vocês. Toda essa parte aqui, ó, Ctrl C, vou botar aqui Ctrl V. Só para a gente fazer bem rapidinho aqui, ó. Vou botar aqui a nossa amiga CVCB3, para vocês verem o cálculo também aqui da CVC. Deixa eu fechar isso aqui, beleza? E aí, quando a gente compara o drawdown dos dois ativos, vamos colocar aqui ativos e o drawdown. Bom, então aqui o primeiro é a BCB4, beleza? O segundo é a CVC aqui. Agora, a gente quer saber o máximo drawdown. O máximo drawdown, como a gente está medindo na queda, então você mede o ponto mínimo, né? Faz sentido? Você está querendo ver a parte mais baixa do seu gráfico, o máximo. Então vem aqui, ó, e seleciono todo o gráfico aqui, beleza? Enter. Ele vai me mostrar que o ponto 8.02 aqui, menos 8.02, deixa eu botar isso tudo aqui em negrito, para não ficar diferente. Esse 8.02, ele tá aqui. Então esse foi o ponto mais baixo desse nosso histórico aqui. E vamos ver aqui como é que é a CVC. É igual ao mínimo do nosso drawdown aqui, né? Ó. Deu 0,13. Nessa série aqui, o drawdown... Não, peraí. Tem alguma coisa muito errada aqui. Aqui tem o mínimo, G4. Ah, claro. É percentual, né? Tava 0,13, deu muito menor. E aqui tem pontos maiores, né? Olha só. Então, aqui eu tenho 12,63. Onde é que está? Aqui, ó. 12,63 foi meu menor valor aqui de drawdown. Ou seja, meu ponto máximo de drawdown foi 12,63. Então, de novo, você vê que a gente vem acompanhando aqui risco e retorno. A gente está olhando bem de perto a volatilidade. E você vê aqui que, de novo, a CVC ela mostra que ela é mais volátil. E o drawdown, ele oferece um risco real de crash, de queda, onde você quebra, tá bom? Então é muito importante você acompanhar o drawdown do seu ativo. Para facilitar a vida, a gente pode colocar essas visões aqui na forma de gráfico, que eu acho que vai facilitar muito para você. Vamos inserir aqui um gráfico. Inserir gráfico. Se você não sabe como fazer isso, é uma boa oportunidade de você aprender, tá? Ele já coloca aqui uma coisa aleatória, ele sempre vai colocar um valor, mas eu não quero isso. Esse aqui, eu quero este valor aqui, ó. Eu quero da data até o nosso amigo drawdown aqui.
Beleza. E aqui, ó, eu quero todo o histórico. Tá bom. Já me gerou um monte de coisa também que eu não quero. Tá bom. A data é o eixo X. Close não quero. Retorno também não quero. Eu quero o índice de riqueza e o pico anterior. Aqui eu só removo. E eu quero isso aqui num gráfico de linha. Para eu mostrar isso aqui para vocês. Só que como o histórico está muito curto, a gente vai dar uma adiantada aqui. Vamos aumentar isso aqui para a gente ter uma visão melhor. Vamos botar aqui 1040 dias. Ele vai redesenhar esse quadro para vocês. Vou colocar aqui o cálculo do drawdown para toda a série. Beleza, está calculado aqui. Olha só, vamos botar isso aqui maior. Você consegue ver mais claro. Olha só, o que esse gráfico está te dizendo. Aqui você vai entender direitinho o que é o pico anterior e como é que o índice de riqueza mostra essas quedas. Então, o índice de riqueza, ele é praticamente a sua cotação em cima de R$1.000, né? Então, isso aqui é o preço da sua riqueza, do seu patrimônio oscilando, tá? Esse azul. E aqui, você nota que quando o seu patrimônio está subindo, o pico anterior vai subindo. Quando ele começa a cair, ele se mantém. Então, o drawdown vai medindo essa distância aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, e assim por diante. Quando ele superou de novo o pico anterior ele vai subindo até alcançar a máxima de novo. Alcançou a máxima, começa o processo aqui, e aqui você verifica o drawdown. Ficou fácil, não ficou? Agora, para ficar um gráfico mais tranquilo, que você vai ver muito aí nas suas aplicações, eu vou só copiar esse gráfico aqui, ó, para ficar mais fácil da gente editar, tá? Copiei o gráfico de novo. Vamos colocar aqui um embaixo do outro para ver se a gente consegue ver os dois. Tá meio grande ainda, né? Mas a gente pode diminuir aqui. Eu quero que vocês vejam os dois juntos. Vou colocar aqui. Acho que deu. Deu. Vou dar outra visão aqui. Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar, né? Beleza. Aqui também vamos apagar isso aqui. Aqui eu vou mostrar o desenho mais comum que você tem do gráfico de drawdown, que você vai ver muito, principalmente em fundos de investimento. Você vem aqui em configuração. Agora, eu não quero mais ver o IDX, o índice de riqueza, nem o pico anterior. Eu quero ver só o drawdown. E aqui, ó, esses dois aqui eu vou remover. Pronto. Olha aqui. Você vê que o drawdown, o máximo dele é 0, né? E aí, ele tem esse movimento para baixo. Aqui, toda vez que ele bate 0 é quando ele alcançou o topo, né? O pico. Então, você tem esse corte aqui, ó, por isso que se chama linha d'água, e ele mostra aqui os seus mergulhos de queda de ativo. Olha só que aqui caiu quase 30%, né? Nesse período aqui. E esse desenho aqui, ele é exatamente esse desenho aqui, só que de uma forma fica mais visível para você ver. Aqui você tem uma visão melhor de onde aconteceram os seus mergulhos. Tá bom? Isso aqui é bem legal de ver. Que aí você consegue enxergar exatamente os mergulhos que dá. E isso aqui que pode causar a ruína do investidor, tá? Esses mergulhos aqui de drawdown, para você recuperar, é muito complicado. Mas acaba aqui? Claro que não. É agora que vai começar o bom. É agora que a gente vai aprender a fazer alocação utilizando a técnica de drawdown. Agora que você já sabe o que é drawdown, você já entende qual é o princípio dele, até já sabe calcular, agora ficou mais tranquilo para a gente calcular e mostrar como é que se ganha dinheiro de verdade utilizando o drawdown. É uma excelente ferramenta. Inclusive, a gente fez, aqui o canal Agora Vai, a gente fez uma ferramenta online que ela monitora o drawdown e ela te avisa no Telegram quando acontecer as boas oportunidades segundo as suas definições, tá? Vai aí no link, se inscreve na lista de reserva, que eu tenho certeza que você vai fazer alocações muito melhores do que você faz agora utilizando a técnica de drawdown. Beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai ver como é que se faz a alocação de acordo com a técnica de drawdown. E eu vou ainda comparar com você a técnica de drawdown com a normal. As pessoas, quando tem dinheiro, vão lá e colocam dinheiro, que a gente chama de aleatória, né? Você vai ver que realmente a fórmula do drawdown, ela tem muito valor e vale muito a pena você aprender. Deixa aquele like, não se esquece disso, isso é importante para mim, não custa nada para você. Eu quero te pedir para você compartilhar essa informação. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu acho que vale a pena. Toda quarta-feira a gente solta vídeos aqui muito interessantes que vão te ajudar a se tornar um investidor melhor. Você pode me ajudar também fazendo um comentário, escrevendo aí #drawdown. Isso me ajuda bastante, tá? E se você quiser dar um passo a mais, você pode se tornar membro
você vai ter acesso a essa e outras planilhas que são exclusivas dos membros. Também você tem acesso aos programas que eu faço e distribuo para os meus membros, que ajudam bastante. Se eu fosse você, eu ia lá e via como é que faz. Em algumas cidades é menos que um chopp, tá? É R$19,90, é bem baratinho. Eu acho que vale muito a pena. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.